A Virna preparou uma apresentação e ela vai projetar essa apresentação nesse nosso bate-papo, nesse uma hora, tá bom? Espero que sejam muito proveitoso para todos vocês, tá? A Virna, ela tem uma formação, né, na área do direito, mestrado na área de filosofia, e ao longo aí da última década, ela construiu toda a sua experiência na área de metodologias ativas e tecnologias educacionais. Então, e o trabalho que ela desenvolve é um trabalho muito interessante, e as dicas que ela coloca valem muito a pena, depois quem não conhece acompanhar, e ela também vai deixar seus contatos. Okay? Então, muito bem-vindos, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Virna, está com você. Ok. Então, boa tarde a todos. Obrigada, Jéssica. Muito obrigada, ao Bora Educacional, por esse convite maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui. E minha proposta hoje, gente, é trazer alguns pontos de reflexão, na verdade, sobre as principais perspectivas e desafios docentes na era digital. Primeira coisa que eu gostaria de colocar para vocês, Jéssica, é que essa etapa ela veio para ficar, ela não vai passar. Pelo contrário, a gente vai se adaptando, como falou a Denise no nosso bate-papo inicial, mas na verdade essas tecnologias e essa nova forma de atuar na docência, tá? Ela está, na verdade, apenas no início. Nós é que vamos moldar daqui para frente. É esse, talvez, acho que seria esse nosso principal desafio. Eu fiz aqui uma pequena apresentação para que a gente possa acompanhar, tá? Vou compartilhar com vocês. E a qualquer momento, por favor, me interrompam, façam seus comentários. É um bate-papo, tá certo? Bom, como disse a Jéssica, eu sou professora há 12 anos. Tá? Sou professora há 12 anos e nos últimos 7 anos eu me dediquei, além da sala de aula, à gestão educacional. Então, eu estive, digamos, em 2 faces diferentes desse processo todo de adaptação, tá, ao digital. Mas esse processo, na verdade, ele não é tão novo. Tá? Essa relação de ensino-aprendizagem no contexto digital, na verdade, já remonta, né, a mais de 3 décadas, se a gente for observar. Então, quando a gente fala em tecnologias na sala de aula, eu tenho a presença dessas tecnologias já há algum tempo. Em meados do século XX, a gente já tinha uma discussão forte sobre os possíveis impactos das máquinas de aprender e do ensino programado, tá? Dentro das escolas, especialmente. Nos anos 70, veio a popularização do microcomputador e, com isso, nós tivemos uma série de linguagens, né, próprias que foram desenvolvidas. Nós tivemos também uma mudança muito grande dentro do processo pedagógico, com a possibilidade de trazer essas máquinas para dentro das salas de aula. Então, nos anos 80, lá nos Estados Unidos, por exemplo, 70% das escolas americanas já contavam com algum tipo de informatização. No Brasil, esse processo de informatização ele veio forte na década de 80 e ele vem sendo ampliado desde então. Então, quando a gente para fazer uma reflexão, a gente percebe que essas tecnologias elas já estavam presentes, tá? Elas apenas se ampliaram. Então, na verdade, a gente tem aqui, por meio da tecnologia, um novo caminho, tá? Uma nova forma de construção de conhecimento, onde eu vou alterar possivelmente alguns mecanismos de como se chega ao saber. Porém, eu acho muito importante destacar que a tecnologia na sala de aula, ela não gera acesso direto ao conhecimento, tá? A tecnologia, ela não vai ter essa função. Na verdade, ela vai atuar como uma linha que vai ser mediada pelo docente. Então, o papel do professor, ele não se perde, muito pelo contrário, ele se torna importantíssimo. Uma ferramenta tecnológica utilizada com um propósito adequado, ela vai se converter numa arma poderosa, ela vai aumentar o aprendizado, vai aumentar o engajamento e até mesmo a retenção do conteúdo. Agora, o professor é o guia. O professor é o guia e a referência, tá? Dentro da sala de aula. Então, dentro dessas ferramentas, o que se percebe é que o professor ele ainda está tateando. E esse é um ponto de dificuldade, esse é um ponto de desafio que eu quero destacar logo de início.
Em muitos casos, os alunos usam a tecnologia, usam a ferramenta de ensino com mais desenvoltura do que o professor. E isso não é algo adequado. Se eu vou levar para a minha sala de aula, eu preciso ter um domínio correto daquela ferramenta. Então, vejam, quando eu falo em trazer a tecnologia para a sala de aula, eu não falo de maneira nenhuma em relegar o conteúdo técnico ou enfeitar a sala de aula. Eu não quero jogos e luzes brilhando, nem nada desse tipo, pelo contrário. O que eu quero é uma ferramenta que possa me auxiliar dentro de um propósito pré-estabelecido. Então, o que eu quero de verdade, o que eu acredito que a gente deva buscar enquanto docente, seria uma colaboração, tá, entre as habilidades e competências, tá, dentro do espaço educacional. Eu vou utilizar a tecnologia ao meu favor para atingir aqueles objetivos de ensino que eu já programei. Eu vou, através, talvez, de uma ferramenta, motivar o aluno, vou gerar uma outra forma de aprendizagem, uma aprendizagem que esteja realmente significativa e que possa ter um impacto nas nossas vidas, tá? Na vida do professor e também na vida do aluno, especialmente. Mas essa teoria é muito bonita, né? A gente fala, a tecnologia ela vai viabilizar uma nova forma de ensinar, de trabalhar o processo, a relação de ensino-aprendizagem. Mas como que eu vou colocar isso na prática? A primeira questão que o docente tem que se atentar é que a tecnologia ela tem que ser usada dentro de um contexto. E isso, para mim, é essencial. Por isso, eu destaco 4 pontos de atenção para que a gente possa empregar a tecnologia com sucesso, tá, em sala de aula. Então, primeiramente, eu preciso ter uma escolha segura da minha ferramenta digital. Mediante a oferta de materiais, canais, jogos, aplicativos e outros tantos recursos, o professor ele precisa observar e avaliar a ferramenta adequada para trabalhar conforme um objetivo previamente estabelecido. Não adianta eu trazer a ferramenta mais inovadora, mais colorida, mais chamativa para os alunos, se ela não tem uma finalidade técnica, tá, dentro do meu plano de aula, dentro do meu plano de ensino. Esse seria um primeiro ponto. Um segundo ponto a observar seria a questão de que a tecnologia, dentro da instituição, ela requer uma formação docente continuada. O professor ele precisa dominar o recurso, o professor precisa testar, ele precisa conhecer, ele precisa estar adaptado, ele não pode chegar na sala de aula ainda inseguro em relação à ferramenta. Então, cabe aqui sim a necessidade de uma formação continuada. Num terceiro ponto, também seria essencial observar a realidade do aluno, tá? Eu preciso saber a condição do meu discente em relação à possibilidade de acesso à tecnologia. Se eu vou trabalhar com um aplicativo ou com um programa que requer atuação online, eu tenho que saber se meu aluno tem condição, se ele consegue, não é, uma rede, se ele consegue um aparelho que permita que ele interaja dentro daquela atividade. Do contrário, eu vou criar um caminho de exclusão. Então, esse ponto também é muito importante. E, por fim, é preciso observar, tá, que o trabalho com a tecnologia, ele demanda um plano diferenciado por parte do educador. O professor, ele precisa encontrar o recurso, a ferramenta adequada e encaixar essa ferramenta dentro do seu propósito educacional. Ou seja, eu preciso de um planejamento ainda mais apurado do que o meu planejamento tradicional, o que claramente me demanda tempo. E que tempo é esse? Não é? Nós não temos esse tempo tão disponível assim. Então, é muito importante escolher o recurso certo, buscar a ferramenta que seja adequada para aquele objetivo, mas que também possa otimizar o processo de execução das atividades. O que eu quero aqui é que o professor utilize a tecnologia a seu favor e não como uma carga. Eu não posso criar uma sobrecarga ainda maior para o docente. Tá? A tecnologia ela precisa ser um facilitador e não ao contrário. Então, esses 4 pontos, para mim, são essenciais. Se a gente for pensar como executar, como planejar uma aula com a aplicação de ferramentas tecnológicas, a gente já tem um desafio aí bem claro, tá? Agora, quando eu chego... Sim? Você me permite?
Não, porque quando você está falando, eu fiquei pensando, por exemplo, dentro das nossas próprias instituições de ensino superior, né? Sim. Que às vezes a gente tem uma noção institucional de tratar os cursos como todos dentro do mesmo pacote. E isso acaba sendo muito perigoso, porque, por exemplo, a realidade do aluno de medicina, que é o aluno do integral, ela acaba sendo totalmente diferente do aluno de administração do tudo. A gente, por exemplo, consegue perceber uma diferença entre a realidade do aluno do noturno e do matutino, em muitos casos, já acaba sendo diferente. E para os colegas que hoje estão aqui com a gente e que atuam, por exemplo, em educação à distância, esse desafio acaba sendo muito mais amplo, porque você tem que pensar numa escala, e nessa escala você lidar com essas condições de realidades que são tão diferentes, que são tão complexos. O que deu para um, de repente, não vai dar certo para o outro. E, assim, no início da pandemia isso ficou muito claro, né? Que a gente via vários acessos muito rápidos de um grupo e outros grupos sem acesso nenhum aos usos da tecnologia, por mais que o professor fizesse. Então, assim, essa questão que você está colocando, ela é crucial. E o tempo, que é um desafio. Um desafio. Mas aí eu já vou te adiantar. Eu enfrentei essa dificuldade, tá? Vou te dar só o exemplo entre turnos, como você utilizou, né? Do matutino para o noturno, eu já tinha uma disparidade imensa em termos não só de recursos, acesso, mas também disponibilidade de tempo dos alunos para determinadas atividades. Então, aí já surgia, né, todo um dilema. Como é que você vai enfrentar isso? A palavra de ordem vai ser flexibilidade. Você vai ter que ser flexível no seu planejamento e você também vai ter que ser criativo para incluir, tá? Encontrar caminhos para incluir todo mundo. E realmente, a questão do tempo, para mim, é crucial, porque o que eu vi durante esses últimos meses, né, nesse contexto da pandemia, foram professores se sentindo completamente exaustos e assoberbados, alegando ter talvez o dobro ou o triplo de trabalho, porque a aula digital, gente, a instituição, às vezes, ela coloca assim, o professor num papel até difícil, né? Dá aquela ideia de que o professor está em casa. Sim, mas ele está em casa, mas ele está ali gravando vídeos, editando imagens, tentando usar recursos para tornar aquela aula mais atrativa, para gerar um engajamento, entendeu? Coisas que ele conseguiria, talvez, despertar com um olhar dentro da sala de aula, o olhar físico. Agora ele precisa ter, talvez, 2 ou 3 ferramentas para conseguir o mesmo retorno. Então, sim, foi criada uma sobrecarga. A pandemia, como é que eu posso dizer? Ela trouxe, né, ela alavancou, na verdade, o uso de tecnologias, exatamente porque se sentiu a necessidade de criar mecanismos de aproximação e de interesse para o aluno. Então, a prática docente, ela mudou muito rápido. Né? Eu falo que a educação, ela progrediu anos, né, em algumas semanas, mediante a rapidez do processo. Os estudantes entraram num novo mundo e os professores também. E esse mundo é um mundo repleto de procedimentos, de referenciais desconhecidos, né, em sua maioria. Nós ainda estamos aprendendo, nós ainda estamos tateando. E aí, vou aproveitar aqui o gancho para dar continuidade aqui na apresentação, e surge exatamente a inserção das chamadas TICs, né? As tecnologias de informação e comunicação dentro desse contexto da sala de aula, que trouxe uma rapidez, né? Trouxe uma movimentação para os estudantes e para os professores, mas que também exige muito, tá? E exige não só do professor, mas ela também abre via para uma discussão de um problema social, que seria a questão da acessibilidade digital. Gente, a acessibilidade digital não é uma realidade da maioria dos brasileiros, tá? Quem atua aqui em instituição privada vai ter uma realidade um pouco melhor, tá? Um pouco melhor, dependendo da área, dependendo da instituição. Mas a gente precisa lembrar disso. Boa parte dos brasileiros não tem esse acesso. Vou dar aqui um exemplo bem pontual. Muitos dos estudantes que fizeram matrícula no período letivo de 2021, atestando ciência, tá? No primeiro período de 2021, atestando ciência, de que as aulas seriam ministradas de forma remota aqui, tá? Dentro do meu estado, eles não tinham condição de conexão.
eles não conseguiam ter uma condição de conexão que lhes permitisse participar da maioria das atividades propostas. Então, é como eu falei, o professor ele tem que ter uma criatividade, ele tem que ter uma flexibilidade, e ele tem que pensar muito bem, escolher muito bem qual é o seu método, qual é o seu recurso, qual vai ser o caminho que ele quer trilhar. E para isso, para ter um bom resultado, ele não vai conseguir fazer isso sem observar o contexto do aluno. Então, eu vou ter que observar se meu aluno consegue ou não se conectar. Ele consegue ou não acesso àquele aplicativo. Tem aluno meu, gente, que infelizmente ele assiste a aula utilizando um celular bem básico. Às vezes ele anda pela casa, ele vai lá para o quintal, embaixo do pé de manga, para ver se consegue uma conexão melhor. Então, não adianta eu colocar um aplicativo pesado que demande, que não funcione, por exemplo, no 3G, que eu não vou conseguir ter sucesso, eu não vou conseguir atingir a quem eu preciso. E aí nós temos um outro ponto. Antes de avançar aqui para soft skills e hard skills, queria destacar uma outra questão. Nessa era digital, nós temos que ter todo um cuidado em relação à quantidade de informações, tá, que são disponibilizadas em rede hoje. Então, acaba que a gente tem, dentro desse cenário da aula digital, a necessidade de trabalhar habilidades específicas, ensinar a pesquisar, ensinar a pensar e a desenvolver um raciocínio crítico e, principalmente, dar alternativas e caminhos para que o aluno consiga separar, né, a quantidade absurda de informações que atualmente circulam nas redes. Tá? Nem tudo que está na internet, nem tudo que está colocado como um material, né, educativo é de fato educativo. Então, a gente tem sempre que pensar no que é que funciona, no que é real, no que é que vai conseguir ser adaptado ao contexto, certo? Então, esse raciocínio, ele também precisa ser trazido para a questão dos métodos, das metodologias ativas e das propostas inovadoras de sala de aula, que são tão exigidas de todos nós. Sempre que eu falo uma metodologia ativa, tá, eu preciso ter uma proposta clara, eu preciso ter uma associação a um conceito técnico-científico. Eu preciso que seja um método adequado para aquele grupo, que possa estimular o pensamento crítico, que possa fazer com que eu tenha uma facilidade maior de atingir um objetivo, conforme as competências que são dispostas na minha matriz, e fazer uma articulação adequada do que nós chamamos hoje, né, de hard skills e soft skills. Então, muito breve aqui, só para relembrar, sei que todos vocês são familiarizados com esses conceitos, mas acho importante a gente destacar que dentro das hard skills, nós temos habilidades de foro técnico, tá? Técnica profissional, que são treináveis, que são mensuráveis. Mas nas soft skills, nós vamos ter habilidades comportamentais e sociais. Então, aqui a gente vai trabalhar com as competências transversais, nós vamos buscar, né, desenvolver a inteligência emocional, a capacidade de liderança, comunicação, trabalho colaborativo, proatividade. E essas habilidades, elas devem ser trabalhadas de forma complementar, na verdade. Né? Muita gente tenta separar, não, vou separar aqui os dois conceitos. Não, na verdade, elas precisam ser trabalhadas de forma complementar e aplicadas, claro, dentro de um contexto prático, dentro de um recurso que seja adequado. Então, aqui o professor, ele também precisa, além de planejar bem, ele precisa ter toda uma sensibilidade, porque ele vai ter que observar um cenário completo para designar as metodologias e a forma que ele vai trabalhar numa aula digital. Dentro dessa situação, gente, vou destacar aqui alguns pontos que eu considero como vantagens, né, contribuições dessas tecnologias dentro da realidade do ensino. Então, a partir do momento que eu aplico essas TICs, como se chamam hoje, nós temos aqui como benefícios, né, a questão da velocidade, possibilidade de uma personalização do ensino, aumento da interatividade, do engajamento, especialmente nessa realidade do contexto remoto, e temos também uma possibilidade nova que é trabalhar com simulações e realidade, mesclando simulações e realidade. Lembrar que a tecnologia para a gente, ela tem que ser
algo fixado a um papel. Ela é, na verdade, um instrumento para alcançar um objetivo que eu defini previamente. Então, eu preciso trabalhar o recurso tecnológico de forma concreta e eficiente. Não pode jamais ser um distrator ou um mero efeito, tá? Um mero efeito pirotécnico de distração, de animação, tá? Isso não tem que ser uma aplicação sem sentido. Quando nós falamos em aula digital, tá, a gente tem, claro, a situação das aulas síncronas e assíncronas. As duas modalidades trazem grandes desafios. Acredito que vocês estão tendo a oportunidade de trabalhar nas duas linhas, né? Então, a aula síncrona é aquela aula realizada em tempo real, né? O professor e o aluno estão conectados de forma simultânea, no mesmo horário, no mesmo ambiente virtual, o que possibilita uma interação. Então, é interessante porque tem um caráter, né, de aula ao vivo, né, uma transmissão ao vivo, que vai viabilizar uma interação social. Eu vou ter o aluno com uma certa disciplina, porque a aula vai seguir um horário definido. Tem a possibilidade de uma participação ativa, com debate, discussão, respostas a dúvidas, né? Então, é um formato que é interessante, mas no momento do planejamento, o professor precisa saber se o aluno conta com uma conexão adequada, uma internet pelo menos de médio padrão para suportar essas atividades em tempo real. Então, no momento que ele está colocando uma aula ao vivo e ele propõe, por exemplo, um game através do Socrative ou do Padlet, ele vai precisar saber se o aluno tem condição de acessar e participar. Então, esse é um ponto de atenção. Já nas aulas assíncronas, não é, a gente tem a situação das aulas que são viabilizadas por gravações. O conteúdo aqui é gravado previamente e é proposto aos estudantes que acessam, né, de forma posterior. Então, não tem compromisso com horário, tá? Não tem exatamente uma rigidez. A grande vantagem aqui seria a inclusão, já que nem todo estudante apresenta o mesmo ritmo de aprendizagem. A flexibilidade de horários, porque a pandemia alterou muito a situação dos estudantes e das casas, né? As crianças estão em casa, os horários de trabalho foram modificados, então essa flexibilidade ela pode ser benéfica. A questão da acessibilidade com a possibilidade do download das aulas. Então, existem vantagens nos dois formatos. O professor ele vai seguir, claro, o que foi estabelecido pela sua instituição e em determinados momentos ele vai acabar mesclando os dois modelos, né? Ele pode, por exemplo, realizar a gravação de uma aula expositiva, tá, de modo síncrono e depois acabar por disponibilizar o vídeo, não é, pronto aos estudantes que não acompanharam naquele dia. A questão é, dentro dos dois formatos cabem ferramentas digitais, cabem ferramentas tecnológicas. Agora, só vão funcionar a partir de um planejamento correto. E aí, falando nesse planejamento correto, falando nesse planejamento eficiente, gente, eu vou abrir aqui um parêntese, porque nosso tempo acaba sendo curtinho e eu queria dedicar um pouco mais de tempo a falar desse planejamento e a falar também das famosíssimas metodologias ativas. Então, vejam bem, eu, enquanto professora, eu tenho uma visão de que o planejamento da aula é importante, né? E eu não sei como funciona nas cidades e nas instituições de vocês, mas aqui no Nordeste existe uma cultura de não fazer o planejamento escrito de aula. E eu digo a vocês, para a aula digital, eu preciso mais do que nunca ter essa organização. O tempo é diferente, tá? Eu não posso exigir, eu não posso pedir que o aluno fique da mesma forma. Para o professor, o desgaste é maior. Não sei se vocês enfrentam problemas de câmeras fechadas, né, de ausência de manifestações e participações, mas isso tudo impacta também no desempenho da aula, né, no formato como a aula se desenha. Então, quando eu vou planejar a minha aula, eu tenho que contar com tudo isso. Eu tenho que contar, inclusive, com contingências, como falta de energia, queda de internet, coisas que no presencial eu realmente não me preocuparia. Eu brinco que no digital a gente tem que ter o plano A, o plano B e o plano C, né? Não pode parar no plano B, não. Tem que ter pelo menos 3 planos. Então, eu tenho que saber qual é o meu conteúdo, qual é a minha proposta,
tá? Qual é o tempo de execução que eu tenho para aquele conteúdo e qual é o caminho que eu quero utilizar para desenvolver esse assunto junto aos meus alunos. Lembrando que no digital eu preciso ter um jogo de cintura maior, eu preciso ter provocações. E essas provocações vão demandar não só a técnica do professor, mas também uma boa linha de criatividade. Eu preciso chamar a atenção dos meus alunos, gente, nos 10 primeiros minutos de aula. Se eu não conquisto meu aluno digital naqueles 10 primeiros minutos, você pode ter certeza que dificilmente ele vai acompanhar. Ele vai deixar lá o computador ligado, mas ele vai lavar roupa, vai cuidar da criança, ele vai mexer no celular, ele vai fazer o que quer que seja. Então, é muito importante que o professor ele saiba ganhar, né? Literalmente cativar o aluno nesses 10 primeiros minutos. E depois disso, em vários momentos do decorrer da aula, ele precisa fazer retomadas, chamadas de atenção, ele precisa trazer algum tipo de elemento. E aí entra a ferramenta tecnológica, mas não é só a ferramenta tecnológica não, tá? Eu posso utilizar vários recursos. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com elementos de arte dentro das minhas aulas. Eu faço isso. Eu gosto de abrir uma aula usando uma imagem, uma frase ou um trecho de uma obra literária famosa. Então, eu gosto de despertar o interesse dos meus alunos com isso. Eu gosto de fazer certas comparações. Meu aluno de direito do terceiro período, ele, infelizmente, ele não leu A Letra Escarlate, ele não conhece Ana Karenina, ele nunca ouviu falar em Tolstói ou Kafka, mas lá dentro do contexto da aula, às vezes eu consigo trazer uma frase, um trecho, uma cena e de repente ele se interessa. Ele se interessa, ele ganha atenção naquilo ali, eu uso como chamada para o conteúdo e depois ainda desperto um outro interesse que vai enriquecer o aluno com cultura. Então, música, poesia, cinema são sempre bons recursos. Se não, a aplicação de técnicas, né, de metodologias ativas e também de ferramentas digitais. Vocês já devem ter utilizado, com certeza, a nuvem de palavras ou quizzes dentro da sala de aula, devem ter feito atividades colaborativas em lousas, né, através do quadro do Padlet, por exemplo, entre outros. Então, a questão é, eu tenho muitos recursos disponíveis, na verdade, mas eu preciso saber o que é que eu vou usar em cada aula e em cada turma. Não adianta querer mensurar e colocar que tudo é igual. Claro que eu não vou fazer um planejamento milimétrico para cada atividade, cada aula. Ora, eu sou uma professora que tem 20 horas de sala de aula semanais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um plano padrão no qual eu possa fazer pequenas adaptações, destacando recursos mais adequados para aquele tipo de conteúdo. E aí eu vou colocar elementos criativos, metodologias ativas, recursos tecnológicos. E vou variando, gente, conforme for o caso concreto, conforme for a realidade daquela turma. Nem tudo que funciona para o meu vizinho funciona para mim. Isso é algo que eu já internalizei nos meus anos de docência. Eu preciso entender, compreender o método, compreender a proposta, saber para onde eu estou caminhando para ter um bom resultado. Só pegar um modelo padrão fixo que eu achei na internet ou que eu recebi de um professor numa formação, não vai funcionar. Eu preciso pensar, refletir, adaptar, trazer aquilo para o meu mundo e também dar a minha identidade. Isso é fundamental. Então, eu separei para vocês hoje, eu escolhi aqui, na verdade, algumas metodologias ativas que eu testei, que eu usei com sucesso em sala de aula, tá? E que eu recomendo que vocês utilizem, né, o conceito técnico para fazer uma leitura e dar a identidade de vocês e testar, né, qual ou quais dessas opções funcionaria de modo adequado para a realidade na qual vocês vivem. Então, vejamos,
Dentro da alteração do formato das aulas, as metodologias elas se converteram num elemento importante para assegurar não só a qualidade do ensino, que eu acho que esse é o ponto mais difícil do digital, tá? Mas também vão ser úteis para assegurar a motivação e engajamento dos alunos. Então, a metodologia ela precisa ser bem planejada, adequada ao propósito de ensino e favorecer o sentimento de pertencimento. Ela não pode jamais trazer o sentimento de exclusão. Então, é importante sempre trabalhar com a viabilidade daquela prática. Antes de trazer uma metodologia para a sua sala, o professor ele precisa responder a alguns questionamentos. Ele precisa saber o que eu estou fazendo, qual é a minha intenção, o que eu quero ensinar, qual é o meu objetivo aqui e qual seria a ferramenta, qual seria o caminho de executar. Se você faz essas perguntas, você consegue eleger uma metodologia que seja realmente eficaz. Se você simplesmente joga uma metodologia de paraquedas dentro aqui de uma sala de aula, no meio de um determinado assunto, sem antes determinar quais são os pontos, quais são as finalidades, quais são os objetivos e como é que você espera que ela se desenvolva, você vai correr o risco de ter um resultado, inclusive, desanimador. Até porque os alunos, eles tendem a resistir. Não sei como é que funciona, talvez, nos outros estados. Mas, na verdade, num primeiro momento, quando o aluno não tem essa vivência, não tem esse costume, ele questiona o professor. Mas por que a gente vai trabalhar desse jeito? Por que não é aula expositiva? Dessa forma, eu não estou aprendendo. Eles fazem essas perguntas, mas eu já tive a oportunidade de avaliar e de testar. O conteúdo trabalhado por meio da metodologia ativa, ele teve, numa avaliação dentro da nossa instituição, ele teve uma quantidade de acerto e a indicação de uma absorção praticamente 25% superior ao conteúdo trabalhado de forma meramente expositiva. E, para mim, 25% naquele primeiro teste já disse muito, tá? Já disse muito. Muito por quê? Porque a gente vive numa realidade onde todos os índices foram alterados, infelizmente eles foram alterados de forma ou negativa ou de forma a falsear uma realidade. Não sei se vocês têm essa percepção, se vocês sentem isso, mas o próprio processo de avaliação, ele se tornou muito subjetivo e muito delicado dentro desse contexto das aulas digitais. Eu não tenho como desenvolver uma prova tradicional, e é aí onde entra, mais uma vez, a importância da formação e da preparação do professor. O professor precisa fazer as perguntas certas, ele precisa trazer o caminho do questionamento de uma forma segura para poder colher um resultado verdadeiro. Se o professor abre um Google Forms e deixa lá esse Google Forms 24 horas, 48 horas, 72 horas, a gente vai ter resultados que não necessariamente correspondem à realidade, porque a gente sabe como é que funciona. A gente sabe que nem todo aluno vai ter o compromisso de responder aquilo de uma forma séria. Então, eu não posso fazer uma pergunta objetiva e achar que eu estou avaliando dentro desse formato. Eu preciso fazer uma pergunta que traga uma reflexão. Eu preciso desenvolver uma habilidade. E aqui a gente tem alguns caminhos. Tá? A gente vai trabalhar essas habilidades, trabalhar as competências por meio de formatos diferentes que, a princípio, podem até gerar alguma resistência, mas que, no final do dia, vão representar um avanço não só para o aluno enquanto formação técnica profissional, mas até um avanço também em linha pessoal. Então, eu digo a vocês, dentro da realidade do digital, o que eu acho hoje que são as primeiras metodologias que a gente precisa treinar, testar, aplicar, com as nossas características, com a nossa identidade. A primeira que eu indiquei aqui no quadro foi a aprendizagem baseada em problemas, a famosa PBL. Tá? Esse tipo de metodologia, gente, como o nome já diz, ela tem por objetivo fazer com que o estudante desenvolva um conteúdo e uma habilidade a partir da resolução de um problema, a partir da resolução colaborativa de um desafio. Então, como é que vai funcionar na prática? Eu vou dividir talvez a turma em grupos, se for muito grande, vou apresentar um desafio, vou apresentar um problema e vou trabalhar com propostas de solução.
Posso trazer a tecnologia para essa metodologia? Com certeza. Posso utilizar um fórum, um ambiente virtual, posso utilizar um quadro colaborativo. Existem muitas funções aqui, tá? Muitas possibilidades aqui. O ponto-chave é que o professor ele vai ser um mediador, ele vai instigar o aluno para que ele busque a solução, para que ele busque a resolução do caso por si só. E, posteriormente, claro, vai caber ao professor fazer uma reflexão sobre os caminhos que foram tomados para essas possíveis soluções indicadas, se foram soluções adequadas ou não. Então, aqui nós vamos ter toda uma discussão que vai estimular a crítica e a reflexão do aluno. Mas, como eu disse, mais uma vez, a gente tem aqui uma situação que precisa ter um contexto. Qual é a minha intenção a propor esse problema? Qual é o conteúdo que eu quero que meu aluno verifique aqui? Quais são as competências e habilidades que ele está desenvolvendo? Como é que eu vou executar? Vou dividir em grupo? Vou fazer individual? Vou colocar num ambiente virtual? Vou fazer de forma ao vivo? Vou precisar ter essas definições. Outro caminho interessante, claro, é a sala de aula invertida, bem mais comum, acredito, nas instituições. Então, a sala de aula invertida, gente, ela vai substituir uma parte da aula expositiva, certo? A partir do momento que o professor faz o encaminhamento de material de forma prévia. Então, o estudante, ele acessa o conteúdo de modo antecipado, geralmente no ambiente virtual de aprendizagem, né, o famoso AVA, e com isso a gente ganha tempo, vai otimizar o tempo em sala de aula. Então, quando o aluno chega na sala de aula, ele já vem com aquele texto, já vem com aquele conhecimento e a partir daí o professor vai conduzir, né, debates, projetos, discussões a partir desse material que foi repassado. Então, é uma forma de ampliar a participação do aluno, é uma forma de fazer com que ele desenvolva, né, a capacidade de raciocínio e também de se expressar. Eu posso fazer a sala de aula invertida com uma série de recursos, tá? A partir de vídeos, a partir de imagens, a partir de textos, animações, músicas, podcasts, eu posso realmente soltar a imaginação, mas sempre dentro do meu propósito. Uma outra possibilidade seria a gamificação, né, que seria a questão dos jogos na sala de aula, que geralmente empolgam os alunos, eles são competitivos, né? E eu acho a gamificação uma estratégia interessante para o momento de revisar um conteúdo, tá? O jogo interativo, para mim, funciona muito bem na questão do desenvolvimento da habilidade do raciocínio lógico, do trabalho em equipe, mas o game eu prefiro trabalhar depois de já ter solidificado o conteúdo. Seria uma opção também. O método mão na massa, né, o hands-on, seria o quê? Propor o desenvolvimento de um projeto, tá? Uma atividade prática, fazer a famosa conexão teoria e prática que é tão cobrada de todos nós. Aqui o ponto seria despertar a autonomia, a criatividade, a proatividade do aluno. Então, muitas instituições, especialmente na área de saúde, elas têm a possibilidade de usar esse método através dos laboratórios, de protótipos, enfim. A pessoa da área de engenharia, né, de mecatrônica, fazem também a construção de projetos, mini robôs. Então, vai depender mais, talvez, desse caso da área, mas dentro das ciências sociais aplicadas, a gente teria outra possibilidade. Eu poderia fazer, talvez, uma cartilha educativa, tá? Poderia fazer algum produto para a comunidade, oferecer algum tipo de serviço. Então, a questão aqui seria aliar teoria e prática, e os alunos adoram esse método. No semestre passado, eu fiz uma proposta. Dentro desse método, nós fizemos uma série de cartilhas educativas voltadas para a questão da relação entre pai e filho no direito, né, os direitos decorrentes da relação de filiação, para ser mais específica, falamos de investigação de paternidade, falamos de pensão alimentícia, enfim, temas que são palpitantes, que são de interesses gerais, e isso também sempre ajuda. E, por fim, o famosíssimo último método que eu queria destacar, a última metodologia ativa, com um bom funcionamento, ao meu ver, seria o storytelling, tá? Que é um método interessante para o mundo digital, por quê? Porque permite gerar uma conexão, e essa conexão faz muita falta, o olho no olho, o contato, faz muita falta. Então, é uma forma de ilustrar, mas também é uma forma de explicar um contexto e especialmente de manter a atenção do estudante, tá? A partir da história, a partir da narrativa,
eu tenho uma maior fixação e assimilação de conteúdo. Então, eu preciso, como professora, me treinar para ser também uma boa contadora de histórias, certo? É um método que demanda também, claro, um planejamento. Eu preciso ter um roteiro, eu preciso saber o que eu quero passar, quais são os recursos, se eu vou utilizar recursos digitais, qual a abordagem que eu vou fazer, como é que eu vou trazer exemplos, não é? E como é que eu posso fazer com que o aluno colabore dentro do processo, né? Seria a questão da jornada do herói, mas também a jornada do aprendiz, que é, digamos assim, o caminho percorrido pelo estudante. Tá? Então, o professor aqui, ele é um mentor, ele faz a condução, mas o estudante, ele tem que ter a sua reflexão, ele tem que ter a sua visão, a sua ideia. Então, gente, esses 5 caminhos de metodologia ativa, ao meu ver, eles podem e devem ser congregados com recursos tecnológicos, e eles dão uma nova roupagem também, um novo fôlego, até poderia dizer, para a questão do ensino no digital. Faz diferença, sim, modificar, fazer esse rodízio, vamos dizer assim, dar novas roupagens para cada aula. O aluno, ele precisa ter o elemento surpresa, ele quer ser surpreendido pelo professor, ele quer receber o conhecimento, mas ele quer, hoje em dia, ele precisa que esse conhecimento seja exposto por vários meios. Não vai ser só através do meu rosto e da minha voz, como no passado, até porque meu rosto e minha voz hoje são suprimidos a um cantinho de tela. Então, eu preciso lançar mão do que eu tiver em termos de recursos para ampliar as minhas possibilidades e os meus horizontes, certo? Então, trazer, através dessas metodologias ativas, o estudante para o centro do processo vai, claro, gerar um estímulo, né, muito importante. Então, eu vou proporcionar ao aluno, além de um olhar crítico e uma série de habilidades, né, eu vou proporcionar para ele também o desenvolvimento da aptidão de resolver problema, da autonomia, a colaboração, trabalho em equipe, senso crítico, empatia. E essas características hoje, elas são fundamentais não apenas em relação ao mercado de trabalho, mas também em relação às vivências pessoais. Eu sei que tudo isso que eu estou falando soa um pouco também pesado para o professor, mas eu digo a vocês, a partir do momento que a gente efetivamente domina e coloca nossos traços dentro desses métodos, dentro desses recursos, e escolhe, tá, 1 ou 2, porque você não precisa dominar tudo. Você precisa ter 1 ou 2 que você tenha segurança para fazer essa mescla, para fazer um movimento. Eu acredito nisso. O que o professor precisa é criar dinâmicas de movimento, tá bom? Então, a partir do momento que você trabalha essa visão, você tem uma oportunidade de dar uma outra roupagem para a sua aula. Por favor, quem ia perguntar, quem ia comentar? Alguém abriu o microfone? Não, acho que não. Pode continuar. Tudo bem. Então, gente, já partindo para o final da minha exposição, eu quero depois escutar vocês, as opiniões, claro, sobre tudo isso que eu falei. Eu trouxe aqui, não está tão focado na tela, mas trouxe aqui para vocês algumas sugestões de recursos interessantes, tá? Eu fiz uma separação considerando a finalidade que eu desejo atingir. Então, por exemplo, para a transmissão de aulas síncronas, eu sugeri aqui os aplicativos, o Google Meet, o Zoom, o Loom, o Webconferências, tá? Para desenvolver conteúdo. Nós teríamos um outro grupo, o Miro, o Nearpod, enfim. Para quadro branco, hoje em dia se usa muito o Jamboard, tá? O Miro também serve. E assim eu fiz uma sequência também para o formato assíncrono e também coloquei aqui uma sequência de aplicativos de recursos que podem ser utilizados para avaliação, tá? A avaliação é talvez o tempo mais delicado. Então, aqui a gente pode usar o Google Drive, pode usar o Canva, pode usar Quizzes, pode usar o Socrative, que eu gosto muito, pode usar o Moodle, enfim. Nós temos aqui algumas sugestões conforme a necessidade do professor, tá certo? Então, esses recursos que eu listei são talvez os mais básicos, os mais simples
e também de fácil acesso. A maioria a gente encontra de forma gratuita, isso é muito importante, tá? Encontra de forma gratuita e pode ser facilmente, digamos assim, utilizada, já que são ferramentas mais intuitivas. O professor, dedicando alguns minutos do seu tempo, ele consegue dominar com certa facilidade. Então, quando a gente fala numa aula digital, é preciso pensar no ambiente onde essas tecnologias vão ser utilizadas. Então, eu preciso saber em qual ambiente, é na escola, é na faculdade, é no laboratório, é na casa do aluno, é por meio de celular, qual é o tipo de dispositivo. Né? Se for dentro da instituição, eu tenho uma quantidade de aparelhos, né, suficientes para a turma toda, tudo isso eu preciso considerar dentro do formato da aula, né, que eu vou propor. E a partir daí, como eu disse, a escolha, tá? A escolha das ferramentas é um ponto essencial. Quando o professor conhece os recursos educacionais, ele vai desenvolver suas próprias formas de aplicação. Geralmente, o professor ele não vai utilizar todos os recursos de um aplicativo como esse. Ele vai separar o recurso que é interessante para aquela aula, tá certo? Então, o professor ele cria os caminhos para a aplicação de cada um desses instrumentos. E um ponto interessante é que nessas 3 tabelinhas que eu coloquei para vocês, os aplicativos se repetem, tá? Boa parte das ferramentas que estão aqui nessa lista, elas vão ser utilizadas para mais de um fim, tá? Elas transitam em diferentes formatos de aula, o que já economiza um tempo. Eu não preciso aprender a mexer em 20 ferramentas, eu preciso, talvez, aprender 2 ou 3. Então, não há essa obrigatoriedade de que o professor seja o senhor da tecnologia e tenha acesso a tudo que está disponível no mercado. Mas ele precisa, hoje em dia, manusear confortavelmente algumas ferramentas que tragam uma qualidade ou que tragam um resultado interessante para as práticas que esse professor propõe. Uma coisa que eu gostaria muito de destacar, já finalizando a minha fala, é que é imprescindível que haja um equilíbrio, tá? Eu preciso que tenha um equilíbrio entre o uso da tecnologia e as outras práticas educacionais. Os recursos, eles são coadjuvantes, tá? Os recursos de tecnologia, os recursos digitais, eles têm que funcionar como coadjuvantes num palco onde o aluno é o protagonista, atuando sobre a direção competente e segura do professor. A minha visão particular é exatamente essa. A tecnologia não pode jamais roubar a cena. A cena é do aluno e do professor, tá certo? Então, com isso, eu fecho essa explanação. Gostaria de agradecer a oportunidade e gostaria também de utilizar esses minutos para ouvir vocês, meus colegas, né, para que a gente possa trocar um pouco de experiências. Aqui deixo meu agradecimento e também os meus contatos, caso a gente possa também levar essa discussão para outros canais. Então, Jéssica, obrigada, tá? Virna, a gente que agradece esse momento. Abrir agora para o pessoal, né, que quiser colocar dúvidas, perguntas e contribuições e até mesmo desafios que estão enfrentando, né, porque nós ainda estamos enfrentando, nós não temos um modelo, que existem testes de modelos, mas assim, eu sempre falo com o pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com quem, de repente, fornece alguma solução mágica, porque hoje em dia a gente ainda não tem essa solução mágica, né, que vai funcionar. Então, a Denise levantou a mão, vou deixar a Denise perguntar, e depois abrir também para os colegas que querem contribuir, falar. Ei, tudo bem, Virna? Como que você está vendo o empenho do professor, o envolvimento do professor nesse momento da capacitação, o principal desafio que ele está encontrando? Olha, Denise, dentro aqui do meu contexto, nós temos alguns desafios. Primeiro, existe, falando especificamente das ciências sociais aplicadas, ainda existia uma certa resistência em termos de modelos de aulas diferenciados, até mesmo a aplicação de metodologias ativas, que é algo que a gente já vinha trabalhando em formações antes da pandemia, ainda encontravam, né,
certas barreiras. E a partir do momento que a situação foi modificada, o que eu senti num primeiro momento foi que o professor foi pego de surpresa, tá? Foi pego de surpresa. E aí, aos poucos, ele foi percebendo que ele tinha, sim, meios e caminhos de criar adaptações. Eu acho que a palavra adaptação, né, que a gente repete tanto, ela é perfeita, porque o que ocorreu foi isso. Não é que o professor pegou tudo isso aqui que eu falei, todos esses conceitos, e passou a aplicar de uma vez só. Ele foi tateando, ele foi começando, e a partir de certo momento que ele foi ganhando mais segurança, ele foi trazendo mais e mais e mais para a sala de aula. Então, eu acho que a primeira resistência, talvez a primeira dificuldade, foi até uma autovisão, sabe? Foi o professor achar que ele não daria conta de ser esse docente digital. Mas, na verdade, todos nós que somos docentes, nós conseguimos encontrar meios para levar conhecimento. Obrigada. Outra dúvida minha é assim, nós viramos a chave em março de 2020, né? Isso. Reinventamos, era correr com o fogo queimando o calcanhar, né? Uhum. E aí depois nos adaptamos, aprendemos a fazer na aula remota, e agora estamos voltando para o presencial. Nova adaptação, que nunca mais será somente aula presencial. E aí, o que você acha? Qual a sua ideia do que fazer no presencial depois desse um ano de mundo mágico da rede? Porque para mim é um mundo mágico. É um mundo mágico. É um mundo mágico onde o aluno consegue, inclusive, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Né? Exatamente. Muito milagreiro. E realmente, Denise, você tem razão. Eu acredito que a gente não vai conseguir voltar para uma sala de aula da forma tradicional, 100% presencial. Essa questão da pandemia, ela exigiu das instituições uma adaptação em termos dessa flexibilização de horários, né? Especialmente. Então, nós vamos trabalhar, acredito eu, daqui para frente, sempre de forma a congregar aulas síncronas e assíncronas. Não vai haver outro caminho. Várias instituições estão trabalhando já no formato híbrido, algumas com a questão do rodízio, mas a maioria segue com uma tendência para as aulas gravadas, né? Eu dou aula ao vivo, mas eu mesclo, né? Faço o síncrono e assíncrono. Eu gravo a minha aula ao vivo para depois disponibilizar por meio do ambiente de aprendizagem, né? O ambiente virtual de aprendizagem. Então, Google Classroom e outros afins, como Teams também, acabaram ganhando força dentro desse contexto. Dentro de sala de aula, o professor ele tem o desafio de dialogar com o presente e com o ausente. Acho que esse é um ponto que nós vamos ter, né, que novamente passar por uma questão de adaptação. Porque, veja só, eu tenho que falar com você que está sentadinho na minha frente, mas eu também tenho que dar atenção para quem está em casa, para quem está assistindo de casa, no ao vivo. E eu ainda tenho que criar algum tipo de interação ou algum tipo de provocação para quem só vai assistir aquela aula 2 dias depois. Então, eu acho que o meu posicionamento, minha linguagem corporal, tá? O meu diálogo, ele vai necessitar de alterações. E nesse ponto, por exemplo, um storytelling, ou uma sala de aula invertida, ou um projeto, ou um problema, tá? Para servir de provocação, ele vai fazer a diferença. Mas o que eu diria para vocês, colegas professores, é isso, que na volta às aulas, nós vamos ter que trabalhar não só com o nosso público, não é tradicional, a gente vai ter que separar 3 grupos de aluno. O aluno presente, o aluno que está assistindo ao vivo, mas que não está fisicamente presente, e aquele que só vai assistir a gravação. Então, você vai ter que dialogar com esses 3 cenários. A minha maior preocupação é que, mesmo antes da pandemia, a gente já suava, quer dizer, os alunos não ficavam na sala de aula até as 22 pelos nossos olhos, eles ficavam pela tal da chamada, né? Sim. Aí, a gente já tinha que fazer uma dinâmica de aula. O cara trabalhava o dia inteiro, pegava o transporte, chegava na tua sala, chegava comendo, porque a professora
Ruim é aquela que começa dando conteúdo no começo da aula, faz a chamada faltando 10 minutos, e mesmo que ela esquece a chamada, o aluno fica, né? Aquela que o pessoal, eu tinha alunos que falavam assim, na aula da professora Denise, se chegar atrasada, você perde o fio da meada, porque aí você vai passando algumas dicas. Mas para mim, Vina, agora, se antes a gente já tinha esses recursos que tinham que usar, a gente tinha que usar na sala de aula, para fazer esse aluno se sentir integrado na modernidade, hoje que o aluno conheceu N outros recursos, porque cada professor trouxe um recurso diferente, né? Sim. E aí ele começa a te cobrar. Não, eu não venho aqui para assistir aula expositiva, porque isso eu assisto no vídeo do YouTube. Quer dizer, assim, eu penso que o desafio que nós vamos ter agora, daqui para frente, vai ser maior do que virar a chave para o remoto. Porque quando ele era do presencial, o que veio no remoto era aprendizagem para geral, e ele se adaptou, e o professor que trouxe novas tecnologias conseguiu fazer uma dinâmica diferenciada. Hoje, o cara que está no presencial viveu o remoto com dinâmica de 20 professores. E ele não vai se contentar com a dinâmica de um. Ele vai querer fazer aquilo que ele julgou de mais legal, ou seja, levar todo aquele conhecimento de recursos para dentro da sala de aula para proporcionar a ele a interação em tempo real com o mundo, com a informação, né? Então, eu acho que o nosso desafio de professores, que já foi grande, daqui para... A gente pode marcar uma conversa dessa em agosto de 2022. Aí eu quero ver a gente falar o que foi esse outro ano depois da pandemia. Entendeu? Essa é a minha... Esse que me faz palpitar. Mas é uma reflexão muito válida, Denise. Você tem razão. Esse novo momento de adaptação vai exigir muito do professor, mas, assim, dentro do que eu tenho experienciado, porque, olha só, eu passei 6 meses, em 2021.2, eu passei 6 meses com alunos presenciais já. E eu tinha isso, parte dos alunos assistiam presencial ao vivo, parte estavam em casa, assistiam pelos aparelhos, pelos celulares, e os outros assistiam só a gravação. E eu te digo, as tecnologias, elas impactaram, claro, o aluno se acostumou com toda aquela cor, com todo aquele movimento, com aqueles sons, ele se acostumou ali a digitar no teclado, para ele até segurar uma folha de papel, eu acredito, até para escrever, voltar a escrever, ele vai sentir dificuldade. Se você pedir uma peça, por exemplo, um trabalho que demande 3, 4 laudas ali escritas, ele já vai reagir. Então, eu acho que é um processo que vai demandar realmente muita conversa, muito diálogo, mas principalmente uma boa condução, uma boa técnica do professor. E é como eu te disse, eu não acredito pessoalmente, Elvina, que tudo que funciona no meu vizinho funciona comigo. Então, assim, o que eu vejo vou trazer alguns dos recursos que eu usei no digital, sim, alguns, mas existem alguns que não vão caber naquele espaço. E eu vou justificar, porque o recurso ele não pode ser colocado de forma vazia, ele tem que vir dentro realmente daquele contexto. Então, meu ponto-chave é esse. Eu acho que um caminho, talvez, até para diminuir esse sentimento ou essa preocupação, é refletir nesse sentido. Algumas práticas vão poder ser reproduzidas nessa readaptação ao presencial, outras não. E nesse momento, eu te prometo, vão surgir muitas outras que a gente ainda não está visualizando e nem discutindo. Porque o professor ele é um grande intérprete, né? Dentro da sala de aula, nós somos intérpretes. Nós trazemos versões e formas diferentes de trabalhar o conteúdo. Então, eu acho que em agosto de 2022, se nós voltarmos a conversar, você vai me dizer, Virna, eu realmente não consegui fazer com essa visão, mas eu consegui com essa e com essa. Tá? Eu penso dessa forma. Isso mesmo. Agora, o desafio
tem sido nos últimos anos em colocar o aluno protagonista. Então, acredito que agora é a hora de colocar o aluno protagonista, falar, olha, a informação que você precisa está aqui, faz isso funcionar num problema, numa prática, e fazer o aluno trazer o recurso para fazer acontecer a coisa, colocar ele efetivamente no centro do palco como protagonista do processo e se divertir, né? E partir para a diversão, porque a aprendizagem tem que ser diversão, né? Tem. Na verdade, eu acho que tem que ser, sabe? Tem que ter a diversão, tem que ter o elemento criativo. Mas uma das nuances que eu acho interessante nesse protagonismo estudantil é a divisão de responsabilidade. Exatamente. Isso aí é um ponto que a gente também bate em cima. Eu acho que é interessante. Olha, eu não gosto, nunca gostei de um ambiente pesado. Eu acho que cada professor tem a sua personalidade. Nós temos pessoas que são mais austeras, que são mais sérias, tem outras que são mais risonhos. Até a gente brinca assim, tem o professor show. Eu nunca entrei também nessa seara, mas eu gosto de um ambiente educacional relativamente leve. Eu acho que eu tenho que colocar a minha identidade, as minhas cores, a minha voz, tá? Dentro daquele conteúdo. E eu penso que trazer o aluno, colocar o aluno, como você diz, no centro, né, da sala, no centro do nosso palco, é também interessante por esse outro viés, porque quando faço isso, eu divido com ele a responsabilidade, eu dou a ele a visão de que ele tem que produzir por conta própria e que a produção dele vai beneficiar a ele, especialmente a ele, né? Mais do que ninguém. E então, não é só esperar que o professor chegue na sala e debulhe, né, como se diz, vai debulhar o conteúdo ali. Não, não é isso. Esse texto falado, ele é pouquíssimo fixado. Ele tem pouca, né, aplicabilidade, tem pouco significado. E hoje a gente fala muito nesse conceito também, né, gente? Aprendizagem significativa. Eu tenho que trazer aquela situação para o contexto de vida. O aluno quer saber para que ele está estudando aquilo, onde é que ele vai aplicar. A gente dá essas ferramentas e ele assume a responsabilidade. Opa, eu tenho que aprender isso porque vai me servir aqui, aqui, aqui. Eu tenho que saber disso porque sem isso eu não chego naquele objetivo. Então, a gente precisa também soltar essa rédea e dar ao aluno a responsabilidade. Acho muito importante. Isso aí, obrigada, tá? Eu achei interessante que o Alan colocou aqui, né, que o professor é um grande técnico, foi a frase aí que ele gostou, né, eu gostei muito da frase, a metodologia não pode trazer o sentimento de exclusão, né? E isso é muito importante, então, o professor ser um grande intérprete e, além disso, pensar que não pode excluir o aluno através do método, não deixa de ser, a cada dia que passa, um desafio maior das nossas atividades docentes. Mais alguém tem alguma colocação? Quer colocar algum exemplo? O pessoal pode ficar à vontade. A gente já vai caminhando para o encerramento, mas ainda temos aí um tempinho, caso alguém queira colocar mais alguma observação. Bom, Virna, a gente vai estar encaminhando, então, o material para o pessoal, tá? Né? Pessoal, todo mundo que está participando aí com a gente vai encaminhar esse material para vocês, a gravação também vai ficar disponível, tá? Mais uma vez, Virna, muito obrigada, tá? Foi muito bom esse momento, a gente sabe que, mediante o momento, a gente, né, tem que colocar as principais informações, mas já abre o olhar aí, principalmente com relação à questão dos desafios, tá? Então, muito obrigada mesmo, né? De repente, uma próxima oportunidade a gente conversa novamente, tá? E agradecer também a todos vocês que estiveram conosco, tá? Acompanhem, que a gente vai divulgando aí os nossos próximos eventos, tá? Pessoal, uma boa noite aí de trabalho, um abraço a todos e saúde. Tchau, obrigada, gente. Um ótimo. Tchau, obrigada, ótimo trabalho. Parabéns. Obrigada. Tchau, obrigada.